dizendo, hoje a gente vai trabalhar propriedades dos compostos orgânicos. Por que é importante a gente trabalhar propriedades dos compostos orgânicos? É importante porque a gente já aprendeu quais são as funções orgânicas e somente saber as funções não interessa, porque a gente precisa saber aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, nas coisas que a gente vivencia no nosso mundo. E aí eu trouxe para vocês justamente as propriedades desses compostos orgânicos, tá certo? Então, hoje a gente vai ver solubilidade, qual é o composto que solubiliza no outro e por quê. Tudo isso a gente vai conseguir entender que isso é muito também cobrado no Enem, química orgânica, reconhecer funções orgânicas e a questão de conhecer as propriedades desses compostos são fundamentais para fazer uma boa prova de Enem, tá certo? Então, vamos embora. A gente já viu quais são as funções orgânicas, então agora a gente vai aprender quais são as suas propriedades. Então, para a gente entender as propriedades dos compostos orgânicos, a gente primeiro precisa relembrar um conceito lá do primeiro ano, que são as polaridades das ligações. Eita, quase não sai. Então, a polaridade das ligações, ela se refere à diferença de uma coisa chamada eletronegatividade quando a gente tem uma ligação do tipo covalente. Eita, professor, o senhor falou aí meio quilo, eu não entendi um grama. O que é que eu estou dizendo? Não sei se vocês lembram, mas as ligações químicas, elas se apresentam de três formas. Elas podem ser ligações metálicas, iônicas ou covalentes. Quando a gente fala de composto orgânico, a gente está falando de compartilhamento de elétron, né? O carbono ele vai estar compartilhando o elétron com hidrogênio, com outro hidrogênio, com outro hidrogênio, com outro carbono e assim por diante. Então, esse compartilhamento de elétrons, que é característico da ligação covalente, né? Ele vai me trazer uma determinada propriedade de determinado composto de acordo com a polaridade dessas ligações. E quando é que a gente vê que uma molécula ela é polar ou se ela é apolar? A gente vai levar em consideração a eletronegatividade. Quem estava no aulão da gerência, da GRE, né, eu acho, dos conectados do Enem, já viu falando um pouquinho de eletronegatividade por lá. E o que é eletronegatividade? A eletronegatividade é a capacidade que um elemento químico tem de atrair elétrons para si numa ligação química. Por exemplo, se eu imaginar aqui a molécula de água, como vocês estão vendo aqui, como é que eu sei quem é mais eletronegativo, se é o oxigênio ou se é o hidrogênio? Seguindo essas setinhas da tabela periódica, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Sem os gases nobres, claro que eles não precisam se ligar a ninguém, que eles são estáveis, tá certo? Salvo raras exceções. Então, o hidrogênio ele está aqui, ó, onde está esse meu laser vermelho, tá certo? O oxigênio, por sua vez, ele vai estar, ó, ele vai estar aqui, certo? Então, se a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, se o hidrogênio está mais para esse lado, ele é menos eletronegativo do que o oxigênio que está desse lado. O que isso significa, professor? Significa que numa ligação química, no compartilhamento de elétrons entre oxigênio e hidrogênio, a gente vai ter uma densidade de elétrons, os elétrons vão ficar mais próximos do oxigênio. Sabendo que esse elétron ele é negativo, então se ele vai ficar mais próximo do oxigênio, o oxigênio, por sua vez, vai apresentar uma densidade de carga negativa mais concentrada, ou seja, o oxigênio ele vai ficar mais negativo, porque os elétrons vão estar perto dele, enquanto os hidrogênios vão estar mais positivos, formando assim o que a gente chama de polos. O oxigênio um polo negativo e os hidrogênios um polo positivo. E aí a gente diz que essa molécula é uma molécula polar. Por que é uma molécula polar? Porque há uma diferença de eletronegatividade entre os átomos. Quando a gente tem moléculas onde os elementos são iguais, né? São iguais, ou a gente tem uma grande distribuição de elétrons ao longo dessa molécula, a gente vai ter uma molécula apolar, que é quando não houver diferença de eletronegatividade de um elemento para o outro. O primeiro que eu coloquei para vocês foi o N2, que é o gás nitrogênio. Coloquei aqui a estrutura de Lewis para vocês lembrarem, né? Que a gente compartilhava esses pontinhos para formar as ligações, para cada átomo ficar com 8 elétrons, né? Na última camada. E aqui a gente tem o N tripla N.
Professor, e aqui? Quem é mais eletronegativo? Ora, eu estou falando de dois átomos iguais, nitrogênio e nitrogênio. Então, cada nitrogênio que está aqui na tabela periódica, eles já são naturalmente eletronegativos, só que cada um vai puxar para o seu lado. Então, é um cabo de guerra igual. O nitrogênio puxa de um lado e o outro puxa do outro, sendo o mesmo átomo. Então, não vai ter aquele que vai ficar com os elétrons mais perto de si, porque são iguais. E aí, a gente tem o que a gente chama de uma molécula apolar, tá certo? Uma molécula apolar, porque não vai conseguir, não vai ter diferença de eletronegatividade. Outro exemplo é o gás carbônico. O gás carbônico, que a gente chama de CO2, ele é o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio de um lado, dupla ligação com o oxigênio do outro. Quem é mais eletronegativo? O carbono ou o oxigênio? O oxigênio, porque está mais à direita. Então, o oxigênio ele vai puxar os elétrons mais para perto dele. Só que aqui eu tenho um oxigênio de um lado, puxando de um lado, e um oxigênio puxando do outro. Nesse sentido, então, se um puxa de um lado e outro puxa do outro, no cabo de guerra igual, de mesma força de eletronegatividade, então a gente também não vai ter uma molécula polar. Então, a gente também tem uma molécula apolar. Tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Vamos adiante. Então, para a gente saber quais são as propriedades de uma determinada molécula orgânica, por exemplo, a gente precisa entender que em química, de uma forma geral, seja na química orgânica, na química inorgânica, né, das moléculas pequenas às maiores, a estrutura da molécula é a chave para a gente saber resolver o problema. Então, nunca esqueçam, a estrutura química é a chave das propriedades físicas de uma determinada substância. Tá certo? E aí, para vocês entenderem por que eu estou falando que a estrutura é a chave, eu trouxe aqui alguns exemplos de moléculas que ainda não são moléculas orgânicas, né? Nem todas são orgânicas, mas para vocês entenderem essa questão da polaridade depender da estrutura da molécula, né? A estrutura é a chave, como eu disse para vocês. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar aqui a apresentação rapidinho para vocês conseguirem me observar, né? Me colocar aí na telona, para vocês conseguirem observar isso tridimensionalmente. A primeira molécula que eu tinha lá era o Cl2, que é o cloro ligado a outro cloro. Né? É como isso aqui, que eu estou na minha mão. Cada bolinha dessa é um cloro, tá certo? Como são moléculas iguais, então cada cloro vai puxar os elétrons para perto de si. Então, aqui eu tenho uma molécula do tipo apolar, porque ninguém vai puxar os elétrons mais do que o outro, tá certo? A segunda molécula que eu tinha era o N2, que foi aquela molécula que eu falei para vocês, que era N fazendo 3 ligações com outro nitrogênio. E aí a gente tem uma molécula também apolar, por quê, professor? Porque os dois átomos são iguais, então ninguém vai puxar os elétrons mais para si. Combinado? Depois disso, eu tinha a molécula de água. E veja, a estrutura da molécula de água, ela tem essa geometriazinha angular, né? Formando um ângulozinho. E isso favorece a polaridade. Por quê? Porque a gente já viu que o oxigênio ele é mais eletronegativo, então o que é que vai acontecer? Esses elétrons dessa ligação vai ficar mais próximo do oxigênio, ele vai ficar mais cheio de elétrons, mais negativos, e isso aqui vai ficar mais longe do elétron, dos hidrogênios, vai ficar positivo, e aí a gente tem uma molécula do tipo polar. Outro exemplo que tinha lá foi a amônia, NH3. A estrutura dela é como se fosse uma basezinha de uma pirâmide, né? Piramidal, que a gente chama. E aí o que é que acontece? O nitrogênio ele está lá à direita da tabela periódica e o hidrogênio está no começo. Então, o nitrogênio, assim como no caso do oxigênio, ele é mais eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons mais para perto dele. E aqui a gente tem uma molécula polar. Por quê, professor? Porque os elétrons vão estar mais próximos do nitrogênio, ele vai ficar mais negativo, e os átomos de hidrogênio vão ficar mais positivos. A gente tem diferença de eletronegatividade. Tá certo? E aí eu trouxe a primeira molécula orgânica para mostrar para vocês que é a mais simples de todas, o metano. Eu tenho aqui o carbono, tá certo? No meio, fazendo 4 ligações com o hidrogênio. 1, 2, 3 e uma para trás, 4. Essa é a estrutura tridimensional do metano, tá certo? E ele também é uma molécula apolar. Em geral, todos os hidrocarbonetos são moléculas apolares. Por quê, professor? Porque, nesse caso, pela estrutura do meu metano, apesar do carbono ser mais eletronegativo, mas vocês concordam comigo
de que tem ligação para todo lado e que aqui, 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 se houvesse uma polaridade, ia ficar positivo, 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 não ia haver diferença, os elétrons iam ficar bem distribuídos por causa da estrutura que ele tem. Agora, se por acaso eu tirasse um hidrogênio desse e colocasse um cloro, aí a gente já tem outra situação. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade do carbono para o cloro é grande e o cloro ia puxar os elétrons todinhos aqui para cima, ia deixar essa parte de cima da molécula mais negativa, que ele está trazendo os elétrons para perto dele, e essa parte de baixo mais positiva. Então, toda vez que a gente tiver uma diferença gritante de eletronegatividade, a gente vai ter uma molécula polar. E quando não tiver diferença de eletronegatividade, a gente vai ter uma molécula do tipo apolar. Deixa eu voltar aqui para a apresentação e fica mais claro quando a gente olhar para os compostos orgânicos, tá certo? Então, como eu disse, a estrutura ela é a chave para a gente entender as propriedades, tá certo? Vamos adiante. Em relação às moléculas orgânicas, professor, como é que a gente sabe quem é polar e quem é apolar? Gente, toda vez que a gente tiver na estrutura de uma molécula, como os hidrocarbonetos, somente carbono e hidrogênio, a gente vai dizer que a gente tem moléculas apolares. Por que elas são apolares? Porque, para pensar, eu vou pegar essa molécula aqui do meio. Eu tenho um carbono aqui, outro e outro. São 3 carbonos. Os carbonos, eles vão puxar os elétrons mais para perto dele, porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ok. Só que aqui, ó, eu tenho carbono ao longo da cadeia. Então, esses elétrons, eles vão ficar distribuídos igualmente ao longo da cadeia, fazendo com que, assim, a molécula seja apolar, tá certo? Agora, se eu tiver uma função orgânica, né, que tem a presença de átomos muito eletronegativos, como o caso do nitrogênio, do oxigênio, do enxofre, presentes nessas moléculas, a gente vai ter moléculas que a gente chama de polares. E para a gente entender as propriedades físicas completamente diferentes dessas moléculas, basta a gente olhar para cá. Ó. Eu tenho aqui água e gasolina. A gente já viu lá atrás que a água, né, que é aquela moléculazinha H ligada a oxigênio, ligada a outro hidrogênio, H2O, a gente viu que a água ela é polar. E a gente viu que hidrocarbonetos, eles são apolares, certo? E aí o que é que acontece? Substâncias semelhantes, elas se dissolvem. E substâncias que não são semelhantes, elas não se dissolvem. A gasolina, ela é um hidrocarboneto. É lá o octano, o isooctano, é só carbono e hidrogênio. E ela é apolar. É por isso que a gasolina, esse líquidozinho verde que vocês estão vendo aqui, ele não interage com a água que está aqui embaixo. Porque a água é polar e a gasolina, por ser um hidrocarboneto, é apolar. Agora, se a gente parar para pensar no etanol e na água, aí a gente tem o seguinte, o etanol, né, já vou mostrar a estrutura deles, a gente vai ter um oxigênio, porque o etanol é um álcool tem OH, lá na extremidade da cadeia, né? Então, esse oxigênio ele vai puxar os elétrons para perto dele, fazendo com que o etanol tenha uma característica polar lá perto daquele oxigênio, e aí a gente consegue perceber que a água e o etanol eles se dissolvem entre si, e a gente não consegue perceber quem é quem. Então, toda vez que você tiver um oxigênio na cadeia, principalmente quando está na extremidade, a gente tem uma molécula extremamente polar, porque o oxigênio, o nitrogênio, no caso de aminas e amidos, vai puxar a densidade de elétrons para perto deles, deixando a molécula com uma polaridade diferente, tá certo? E é por isso, por exemplo, que o álcool a gente consegue comercializá-lo com o álcool 70, que a gente está usando muito no nosso dia a dia, ou o álcool em gel. A gente consegue solubilizar o álcool dentro de água, né? E aí conseguir a porcentagem de 70%, que é interessante para matar as bactérias. E aí vem uma questão interessante, os sabões. Porque se vocês lembrarem lá do primeiro ano, quando a gente falava de misturas homogêneas e heterogêneas, a gente falava somente de densidade. É porque, por exemplo, a substância, o óleo e a água têm densidades diferentes. Mas além de terem densidades diferentes, eles são estruturas químicas diferentes. O óleo tem uma grande cadeia carbônica, né, apolar, e a água ela é polar, então eles não vão se dissolver. Tá certo? E para a gente entender como funciona isso, eu trouxe aqui o exemplo dos sabões. O que é um sabão? Um sabão ele vai ser uma estrutura bipolar. O que isso quer dizer?
O sabão ele vai ter um lado dele, uma parte apolar, que é a cadeia somente de carbono e hidrogênio, que vocês estão vendo aqui. E na extremidade dele, ó o oxigênio aqui, ligado ao sódio, ele vai ter uma extremidade polar. O que é que isso significa? Gorduras, elas são geralmente apolares. Então, por exemplo, se eu tiver uma frigideira com óleo quente, aliás, com óleo, né, eu não consigo limpar somente com água, porque a água e o óleo eles não vão interagir bem porque tem polaridades diferentes. A água é polar e o óleo é apolar. E aí que surgem os sabões e os detergentes. Porque graças ao sabão e o detergente, né, que a gente tem aí uma estrutura bipolar, a parte polar do sabão ela vai interagir com a água e a parte apolar vai interagir com a gordura. E aí essa interação acontece e a gente consegue eliminar a sujeira, formando o que a gente conhece como micela. E o que é micela? A gente tem, ó, essa caldinha apolar, tá vendo? Se liga a gordura, formando essa bolinha que a gente chama de micela, e a parte polar, que é essa cabecinha aqui, ó, se liga às moléculas de água e elimina a sujeira. E é graças a essa bipolaridade dos sabões que a gente consegue, por exemplo, lavando as mãos, se livrar de contaminações por vírus e bactérias. E como a gente sabe, a estrutura do coronavírus, por exemplo, ele tem toda uma camada lipídica que protege o material genético. E a camada lipídica nada mais é que gordura. São substâncias apolares. E o que é que o sabão faz? Ele pega essa parte apolar, interage com essa camada lipídica do vírus e consegue destruir esse intruso, né? E professor, e por que que o álcool ele serve para limpar tanto quanto o sabão? Como eu disse para vocês, o álcool ele tem o etanol, né, que é essa molécula de dois carbonos com hidroxila, ele tem um caráter estritamente polar. Mas se vocês pararem para observar, quando a gente olhar para o sabão aqui, ó, o lado da cadeia do sabão, que é grande, só de carbono e hidrogênio, é um lado apolar, enquanto que a extremidade é polar. Com álcool acontece algo bem parecido. O etanol é polar, mas se a gente olhar esse lado da cadeia carbônica do álcool, que é só carbono e hidrogênio, ele tem um leve caráter apolar. E aí o que é que acontece? O álcool serve, assim como o sabão, para essa parte da cadeia, que é a parte de carbonos, interagir com a gordura e esse OH, né, interage com a água, por isso que a gente consegue obter aí uma limpeza na ausência de sabão, tá certo? Mas, claro, o sabão ele tem um caráter bipolar bem maior do que o álcool, porque o álcool é basicamente polar, né? Mas aí a gente consegue perceber que o sabão ele tem um caráter bipolar bem maior, por isso que o sabão acaba sendo mais eficiente. Então, se você tiver a oportunidade de lavar a mão com sabão, é até preferível. Na ausência de sabão, o álcool gel resolve muito bem também, tá certo? E é por causa desse lado dessa cadeia carbônica do etanol que a gente consegue, por exemplo, solubilizar ele na gasolina. E aí a gente tem a gasolina com uma certa porcentagem de álcool, e se essa porcentagem ultrapassar, a gente tem uma gasolina do tipo adulterado. Tá certo? E essas interações entre as moléculas, devido a essa polaridade, a gente chama de forças intermoleculares. Que é as interações que acontecem entre as moléculas. A gente também já viu isso lá no primeiro ano. Então, existem vários tipos de interação. Interação do tipo íon-dipolo é quando eu tenho uma carga de um átomo, como, por exemplo, o cloreto de sódio, é um composto iônico. A gente tem Na+, Cl-. E aí chega a água, que é uma molécula polar que a gente viu, e vai interagir com esses íons. É o íon dipolo. Como é que funciona? A gente viu que a molécula de água, né, ela vai ter o oxigênio, esse vermelhinho, a parte negativa da molécula, e o branquinho, que é o hidrogênio, a parte positiva. Então, como é que o sal se dissolve na água? Por interação íon-dipolo. A parte positiva da água, que é esses hidrogênios, né, porque a água é polar, interage com a parte negativa do sal, e a parte negativa da água, que é o oxigênio, interage com a parte positiva do sal, separando o sódio do cloro e dissolvendo assim o nosso sal de cozinha. Outra interação importante é a interação dipolo-dipolo, que acontece entre moléculas polares. Por exemplo, o álcool, o etanol, é uma molécula polar. Se a gente parar para pensar, ela vai interagir de uma forma diferente.
O exemplo que eu coloquei de dipolo para vocês foi o HCl. Tem aqui a ligação HCl, eu sei que o cloro é mais eletronegativo, então ele vai ficar com a carga negativa, e o hidrogênio vai ficar com a carga parcial positiva. Quando a gente tem um recipiente cheio de HCl, a gente tem várias moléculas dessas. E como é que elas interagem? Elas interagem a parte positiva de uma com a parte negativa da outra, fazendo com que haja uma interação dipolo-dipolo. Dipolo induzido e dipolo instantâneo são bem semelhantes e eu vou tratar para vocês somente como dipolo instantâneo. Essa interação acontece somente com moléculas apolares. Ou seja, a molécula apolar ela não vai ter um lado positivo nem um lado negativo. Então, a interação entre elas é muito fraca. O que é que acontece? Essas moléculas elas vão se chocar umas com as outras, porque as moléculas não estão paradas, elas estão em movimento, e elas vão se chocar, e aí há um leve momento de dipolo, né? Elas interagem rapidinho e se soltam, porque elas são apolares, a gente não tem aí positivo e negativo, cargas parciais para interagir. É uma ligação muito fraca. Isso explica muitas propriedades, tá certo, minha gente? E a ligação de hidrogênio é a maior das forças intermoleculares. Ela acontece entre moléculas que possuem a presença, moléculas polares, claro, que possuem a presença do FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, quando a gente tem um álcool, por exemplo, a gente tem interação do tipo ligação de hidrogênio. Por quê, professor? Porque o álcool é polar, a gente já viu que tem um lado que tem oxigênio, e esses oxigênios vão interagir com o lado positivo da molécula, fazendo assim a ligação de hidrogênio, como é o caso da água, que eu coloquei o exemplo para vocês. Eu tenho aqui a parte positiva da água interagindo com a parte negativa da molécula de água, formando assim o que a gente conhece como ligação de hidrogênio. Professor, e essas definições servem para a gente entender que tipo de coisa, né? Eu vou passar essa questão para a gente conseguir entender melhor. Pontos de fusão e ebulição. Por exemplo, eu consigo dizer se uma molécula orgânica ela vai se comportar como um gás, ou se ela vai ser líquida, ou se ela vai evaporar com facilidade ou não, de acordo com o tipo de interação intermolecular. Porque o ponto de ebulição, de fusão e ebulição, está diretamente ligado à interação entre as moléculas. Por que a água só evapora a 100 graus? A água só vai evaporar a 100 graus porque as moléculas de água estão lá fazendo a ligação do tipo de ligação de hidrogênio tão fortemente que para a gente conseguir separar essas moléculas para que elas virem vapor, a gente tem que aquecer uma temperatura mais alta. Tá certo? No caso do HCl, por exemplo, que é aquela molécula que eu mostrei antes, que não é ligação de hidrogênio, é dipolo-dipolo, ela é líquida à temperatura ambiente, só que se você abrir, por exemplo, um vidro de HCl, você não precisa aquecer a 100 graus. A 30 graus, ele já vai começar a evaporar. Por quê? Porque a interação aqui é bem mais fraca, dipolo-dipolo, é bem mais fraca do que a ligação entre a água, entre as moléculas de água, que é a ligação de hidrogênio. Então, os fatores que podem influenciar essa temperatura de fusão e ebulição, para quem não lembra o que é ebulição, é a capacidade de evaporar, né? É a temperatura necessária para evaporar. Tá? Os fatores que influenciam essas temperaturas são o tamanho da molécula, né? Porque quanto maior a molécula, mais pesada, entre aspas, né? Ela vai ter uma massa maior, e também os tipos de forças intermoleculares. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 tipos de moléculas. Eu tenho aqui o propano, o octano e a propanona. A diferença entre elas. Aqui eu tenho 2 moléculas apolares. Eu só tenho carbono e hidrogênio. São hidrocarbonetos. Todo hidrocarboneto é apolar, tá certo? E aqui eu tenho uma cetona. Eu tenho aqui a presença do oxigênio, que vai deixar essa molécula polar, porque vai puxar os elétrons mais para perto dele. Então, eu tenho aqui as seguintes massas. 44 gramas por mol é a massa do propano, do octano é 114 e da acetona é 58,08. E aí, o que é que acontece? Eu tenho temperaturas de ebulição diferentes para elas. Para eu conseguir evaporar o propano, eu preciso de uma temperatura de menos 49 graus Celsius. Ou seja, na temperatura que a gente está, o propano ele é um gás. Por quê, professor? Porque as interações são tão fracas entre as moléculas que elas não conseguem estar juntinhas no outro estado físico na temperatura que a gente tem. Então, elas são gases naturalmente. A temperatura de ebulição é menos 49, vê como é baixa. Porque é uma molécula apolar. Oxente, professor, mas a gasolina também é apolar. E por que a gasolina é líquida e só evapora 126?
Porque, nesse caso, a gente tem uma molécula maior, a gente tem uma massa maior. Eu estou aqui falando de um propano com 3 carbonos, e aqui eu estou falando de um octano com 8 carbonos. Então, quando eu tenho duas moléculas apolares, para saber quem vai evaporar primeiro, quem evapora mais facilmente, eu vou olhar o tamanho da molécula. Quanto maior for ela, mais difícil vai ser para ela evaporar, porque ela tem uma massa maior. É por isso que o propano é um gás a temperatura ambiente, né? Porque para evaporar ele precisa de menos 49, né? E o octano é líquido a temperatura ambiente, evaporando a 126 graus. Né? No caso da propanona, a gente vai ter, se a gente olhar, ó, professor, agora se eu olhar para a temperatura, elas estão bem diferentes, mas aqui eu tenho 3 carbonos e aqui eu também tenho 3 carbonos. Só que nesse caso, aqui, minha gente, né, a diferença não é a massa, porque a massa não é tão distante assim. A diferença é a polaridade. Aqui eu tenho a molécula polar, né, que vai interagir de uma forma diferente entre elas, por isso que a temperatura de ebulição ela é maior. E aí eu trouxe uma tabelinha para vocês, mostrando algumas temperaturas de ebulição, de fusão e ebulição, mas eu vou focar aqui nas ebulições. Por exemplo, o metanol evapora a 65 graus, o etanol evapora a 78, o octano evapora a 126. Então, são duas coisas que a gente vai entender para dizer se uma temperatura, quem evapora primeiro. Primeiro é o tamanho da molécula e depois as interações intermoleculares. Então, moléculas apolares, né, elas não vão interagir bem, mas se eu tiver duas moléculas apolares, é só olhar quem é a maior para saber quem é que vai demorar mais a evaporar, tem uma temperatura maior de ebulição. E se eu tiver duas moléculas com a mesma quantidade ou quantidade próximas de carbonos, eu vou olhar qual é que vai ter a melhor interação e sempre vão ser as moléculas polares, tá certo? Então, essa questão de temperatura de ebulição em relação ao tamanho da cadeia lembra muito aquela questão do petróleo, quando eu disse para vocês que o petróleo ele era extraído e aí ele vai para a torre de fracionamento e de acordo com a temperatura de ebulição a gente vai separando os componentes. Por exemplo, o gás de cozinha, que é onde o propano está, a gasolina, querosene. Por quê? Quanto maior o número de carbonos, maior for a cadeia, mais alta vai ser a temperatura de ebulição. Então, se você olhar aqui, ó, o gás tem de 1 a 4 carbonos, que é o caso do propano e do butano. A temperatura aqui vai ser mais baixa do que, por exemplo, o óleo diesel, que tem de 15 a 25 carbonos. Então, quanto maior for a cadeia, mais alta vai ser a temperatura para a evaporação. Tá certo? Quanto à solubilidade, tem aí uma definição para vocês, mas eu vou ser bem categórico para dizer para vocês que isso aqui é pura verdade. Semelhante dissolve semelhante. O que é que isso quer dizer, professor? Quer dizer que moléculas polares sempre vão dissolver moléculas polares, enquanto que moléculas apolares sempre vão dissolver moléculas apolares. É só você parar para pensar em relação a uma tinta, aquela tinta a óleo que a gente chama que é o esmalte sintético. Se você sujar suas mãos, por exemplo, com aquele tipo de tinta, você pode lavar com água até não querer mais, que você não vai conseguir tirar. Por quê? Porque essa tinta ela tem um solvente que é apolar. E a única forma de dissolver algo apolar é com outra molécula apolar. Daí o nosso famoso thinner, que é um solvente para tirar esse tipo de solubilizar esse tipo de tinta. Aí a gente tem, por exemplo, a acetona. A gente, se passar água na unha pintada, né, ela não vai sair, mas a acetona vai. Por quê? Porque a acetona, que é aquela propanona que eu coloquei para vocês, ela é uma molécula polar, mas ela tem aqueles carbonos ali que conseguem interagir com o esmalte e tirar bem direitinho. E aqui está uma dica, né? Aqueles eletrodomésticos que vêm com aqueles adesivos que a gente puxa o papel, fica aquela cola horrível. Né? Aquele adesivo daquela cola, que a gente não consegue tirar nunca, né? Aquele adesivo é um adesivo de cadeia carbônica apolar. Então, como é que a gente consegue tirar? Se você pegar um panozinho, molhar um pouquinho com óleo de comida e passar, você consegue remover todo aquele adesivo, porque o óleo é apolar e o adesivo também é apolar. Tá certo? Essa é a questão de solubilidade. Tem essas questõezinhas que eu vou deixar para resolver com vocês em outro momento. E acidez e basicidade. O que isso significa? Moléculas orgânicas elas podem ser consideradas moléculas ácidas ou básicas. Como é que a gente vai saber? Os ácidos carboxílicos, os fenóis e os álcools,
e os alcínios, eles são ácidos. E como é que a gente sabe quem é mais ácido? O ácido carboxílico é o mais forte de todos os ácidos. Então, tem o caráter ácido mais forte. Então, ácidos são mais ácidos do que fenóis, que são mais ácidos que álcools, que são mais ácidos que alcínios. Enquanto a basicidade, moléculas orgânicas básicas, a gente vai ter basicamente as aminas, tá certo? Então, toda vez que você tiver um nitrogênio lá, você vai ter uma molécula básica, de caráter básico. E o nitrogênio vai ter elétrons ali para compartilhar. Então, aminas secundárias são mais básicas que primárias, que são mais básicas que terciárias. Professor, por que importa a gente aprender o que é uma molécula ácida e o que é uma molécula básica? Por exemplo, você tem aí o peixe. Você coloca um peixe na sua geladeira dentro de um recipiente. Depois que você fritou, você vai lavar o recipiente que ficou o peixe. Aquele cheirinho do peixe sai fácil? Não, né, minha gente? Não sai fácil. Porque, na verdade, o peixe, aquele cheiro forte do peixe, é a presença de uma amina, né? De uma metilamina, né? Trimetilamina. E como a gente já viu que a amina ela é básica, né? Então, a única forma da gente neutralizar uma base é usando um ácido. E aí a gente pode usar, por exemplo, um ácido carboxílico, que é o caso do ácido etanóico que está presente no vinagre. Então, se a minha bandejinha de peixe, a minha vasilha ficou com mau cheiro de peixe, eu lavei com sabão, com detergente, botei até sabonete para ver se ficava cheiroso e não ficou, o que é que eu faço? Só é deixar esse recipiente, antes de lavar, de molho com vinagre, que é um ácido carboxílico, que ele vai neutralizar a base, que é a amina, que traz aquele cheiro ruim do peixe, e aí a gente resolve o problema. Tá vendo como é bom a gente saber química? Muito bom. Então, gente, assim eu encerro essa parte da atividade, ou, aliás, dessa aula, né, para vocês. E a atividade das nossas próximas semanas, ela vai ser um game, ela vai ser um joguinho, tá certo? Que se chama The Chems Monsters. Como é que vai funcionar? Eu vou disponibilizar já a atividade, vocês vão lá, vocês vão escolher um monstro, vocês vão ser um desses monstros do conhecimento, né? E lá tem as regras direitinho, e aí vocês vão seguindo trilhas. E a cada final de atividade eu vou colocar um ranking com os 3 primeiros colocados, porque o jogo ele tem um objetivo que é você transformar seu monstro do conhecimento num guardião do conhecimento. E aí só tem 3 vagas para guardião. Então são 4 fases, 4 semanas. Quem chegar na 4ª semana nos 3 primeiros lugares vão ganhar prêmios. Beleza? Então essa é a nossa atividade. Eu vou parar aqui o compartilhamento para só mostrar para vocês a interação entre, por exemplo, moléculas polares e apolares. Aqui eu tenho para vocês o óleo dentro desse becker, e nesse outro, o óleo é gordura, né? A cadeia carbônica enorme, então vai ser apolar, e eu vou colocar vinagre nesse outro aqui. Tá certo? O vinagre, que tem ali o oxigênio, o ácido carboxílico, é a molécula polar. Então, apolar e polar. E aí eu vou colocar a água, que a gente já sabe que é polar. Então, se eu colocar a água aqui, misturado com vinagre, que também é polar, o que é que vai acontecer? A gente não consegue perceber quem é vinagre e quem é água. Uma vai solubilizar a outra, porque semelhante dissolve semelhante. Agora, se eu pegar a água, que é polar, e colocar aqui no óleo, que é apolar, eles não vão interagir, porque eles não são semelhantes. Aqui eu tenho uma substância apolar e aqui eu tenho a substância polar. Então, para finalizar, não esqueçam nunca, né? Estudem direitinho aquelas forças intermoleculares. Esse material eu vou disponibilizar com aquela tabelinha dizendo o que é força de hidrogênio, o que é dipolo, bem direitinho. Mas quero que vocês entendam. Semelhante dissolve semelhante. Hidrocarbonetos são sempre moléculas apolares, e toda vez que a gente tiver uma função com oxigênio e nitrogênio, a gente tem uma molécula com caráter polar. Combinado? Entendido? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula. Já vou disponibilizar para vocês o game, tá certo? Vocês vão ter que escolher lá o monstro, vai ter que dar um nome para o monstro e escolher esse monstro, ele se alimenta de conhecimento. Entendeu? Então, tem uma trilha de conhecimento lá, que é a primeira fase, que você vai ter que alimentar esse monstro. E você vai escolher também o recipiente que esse monstro vai guardar esse alimento dele. Então, quando for no final da atividade, até sexta-feira o prazo, eu coloco o ranking de quem ficou nos 3 primeiros lugares
E aí vai ter a segunda, a terceira e a quarta fase. E no final, quem ficar nos 3 primeiros lugares vão ganhar prêmios. Combinado? Então participem, viu? Vai ser legal. E eu vou colocar o ranking lá com o monstrinho que você escolheu, o nome do monstrinho que você escolheu. E quem se tornar guardião na última fase, conseguir os 3 primeiros lugares, vai ganhar brindes. Vamos participar. Um abraço bem grande, saudade de vocês e até a próxima. Na próxima, a gente vai resolver as questões do Enem, tá certo? Em relação a esse assunto.